Quero convidar cada uma que nos acompanha, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos, em nome de Cristo Jesus, que ela possa frutificar em nós e através de nós, Senhor. Que nós possamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio das nossas próprias vidas, ó Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos entender um pouco qual era o cenário, qual era o contexto em que o texto que nós lemos agora aconteceu. Jesus, pouco tempo antes, havia ressuscitado a Lázaro, e esse acontecimento havia se espalhado por toda Jerusalém e por todos os arredores. E isso ainda estava repercutindo. Depois, Jesus é ungido por Maria em Betânia. E após Jesus ser ungido, conforme o texto que nós lemos, Jesus se dirige para Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. E a notícia então que Jesus estava indo para Jerusalém se espalhou. E o povo que também estava indo para Jerusalém, de todos os arredores, de todos os espaços da então terra, que estavam se encaminhando para Jerusalém, para a festa da Páscoa, ouviu essa notícia de que Jesus também estava indo para lá, e eles também haviam ouvido a respeito do milagre que Jesus havia operado na vida de Lázaro. Então eles resolvem, e diz o texto que nós lemos, numerosa multidão, eles resolvem receber Jesus com ramos de palmeiras. E exaltam ao Jesus dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Hosana, salva-nos, salva-nos, Senhor, salva-nos, Rei de Israel. Esse era o clamor daquele povo. Então eles reconhecem Jesus como Senhor, como o enviado de Deus, e também reconhecem Jesus como Rei de toda a nação. Mas na verdade eles não entenderam o Rei que Jesus era, que tipo de Rei Jesus era. Eles estavam exaltando e clamando a um Rei criado segundo o imaginário de cada um deles, segundo os padrões humanos de força e de poder, pré-estabelecidos para a figura de um rei. Era esse rei que clamavam, era esse rei que adoravam, era para esse rei que eles pediam: Hosana, salva-nos. Um rei
que, segundo o entendimento deles, os libertaria da opressão, ou do poder opressor do Império Romano. O inimigo, quem era o inimigo? Eram os romanos. E além de libertá-los do inimigo, do Império Romano, esse rei também lhes devolveria toda a glória experimentada no passado. Eles tinham então a imagem de um rei político, que os levaria a uma vitória contra o inimigo. E essa imagem, a imagem desse rei estava tão enraizada, era tão profunda nas mentes e nos corações daquele povo, que eles não conseguiam enxergar o óbvio, aquilo que estava diante dos seus olhos. Olha o texto diz que Jesus entra montado num jumentinho, Então o óbvio estava diante deles, o óbvio, afinal de contas, que rei que vem preparado para uma guerra, para uma batalha, e chega montado em um jumentinho? Que rei que vem para uma guerra, para uma batalha, e vem seguido por uma multidão de famintos, de pobres, de perdidos, ao invés de vir poderosamente equipado e seguido por um forte exército? Definitivamente, Jesus não era o rei que eles esperavam, não era o rei que eles desejavam. Eles queriam e eles clamavam sim por um Salvador. E esse era Jesus, Jesus era o Salvador, mas não era o Salvador segundo os padrões que eles haviam estabelecido. Não era o Salvador desejado. Mas nós sabemos que era o único que poderia verdadeiramente realizar esse feito. Somente por meio de Jesus Cristo, aquele montado num jumentinho, seguido por uma multidão de pobres e de famintos, somente ele poderia oferecer a salvação para todo aquele povo, a salvação que também nos alcançou. Eles precisavam ser salvos, e era exatamente isso que Jesus estava lhes oferecendo, a salvação. E a salvação não do inimigo aparente. O inimigo aparente era o Império Romano, mas Jesus estava oferecendo a salvação diante do maior e do verdadeiro inimigo, o pecado. O pecado. Eles buscavam a salvação em alguém que haviam idealizado, um rei poderoso, um libertador que viria com o seu exército, iria dizimar o então inimigo, o Império Romano. E nós temos que destacar aqui pelo menos duas questões muito importantes, trazendo para os dias de hoje, trazendo para as nossas vidas, questões que nós observamos no cenário que cercava aquele povo, naquele dia, no chamado Domingo de Ramos, e questões que nos atingem hoje. Nós precisamos compreender quem é ou aonde está o nosso verdadeiro inimigo. Aquele povo não entendia, achavam que era o Império Romano. E nós, a quem nós estamos atribuindo a responsabilidade de ser ou de serem os nossos inimigos? Precisamos reconhecer quem são ou o que é o nosso verdadeiro inimigo. A segunda questão que nós temos que estar atentos é a necessidade que nós temos de eleger salvadores da pátria. E normalmente esses salvadores que são eleitos de acordo com a nossa própria imagem, de acordo com os nossos padrões, de acordo com aquilo que nós entendemos ser força, ser poder, que são necessários a um Salvador. Jesus estava longe desses padrões. Jesus
Não era nada disso, mas Jesus era o verdadeiro Salvador. E Jesus veio sim para libertar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para reinar, Ele é sim o verdadeiro Rei. E nós, ainda hoje, e principalmente nesses tempos difíceis que estamos atravessando, que o mundo está atravessando, ainda hoje nós temos clamado: Hosana, salva-nos. Salva-nos, Senhor, desse tempo. Salva-nos, Senhor, dessa doença. Salva-nos, Senhor, das consequências que essa doença tem trazido. Salva-nos, Senhor. Nós precisamos sim, meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos fazer conhecidas do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades e até mesmo as nossas vontades, conhecidas do Senhor, não impostas ao Senhor. Não impostas. Não determinarmos ao Senhor o que Ele tem que fazer. Não determinarmos a Ele que tipo de rei Ele tem que ser, que tipo de salvador Ele tem que ser. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o seu inimigo hoje? Qual é o nosso inimigo hoje? E talvez você possa pensar, ou você pode responder: não, hoje a doença, essa doença, esse vírus, isso é o nosso grande inimigo hoje. Ou talvez você possa ir além e dizer: não, a falta de governança, nós estamos vivendo numa terra que parece uma terra sem lei. Não, talvez você tenha pensado que o inimigo de hoje é a ambição desenfreada dos poderosos, ou talvez daqueles que oprimem, daqueles que querem sempre mais. Ou talvez o inimigo de hoje seja as instituições falidas e sem credibilidade. Ou quem sabe, o inimigo hoje é o descaso com os necessitados, é a fome, é as guerras, é o desemprego, talvez a violência, talvez o desmatamento, talvez o crime organizado, talvez a corrupção. São esses os nossos inimigos hoje? Se você prestar atenção no texto, ou se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que em muito eles se assemelham aos que eles imaginavam ser os inimigos deles também naquela época. Toda essa realidade que nós estamos vendo hoje não é novidade. Se você ler a palavra do Senhor, você vai encontrar violência, você vai encontrar corrupção, você vai encontrar opressão, você vai encontrar instituições falidas, você vai encontrar falta de governança, você vai encontrar tudo isso. Mas não são esses os nossos verdadeiros inimigos. Esses ou essas são apenas as consequências da ação do verdadeiro inimigo. O inimigo que já era naquela época e que é hoje o pecado. O pecado, a transgressão, a revolta da criação contra o seu Criador. As escolhas que desde que o mundo é mundo, a humanidade faz e continua fazendo. As escolhas que têm causado separação entre nós e Deus. As escolhas que têm nos levado para longe do plano perfeito que Deus tem para as nossas vidas. Desde lá do paraíso, desde Adão e Eva, a humanidade tem feito escolhas que a afastam do propósito de Deus. Essa rebeldia, ela é o combustível que alimenta as nossas dores. Essa rebeldia é o combustível que alimenta o nosso sofrimento. Porque Deus não nos criou para sofrermos. Deus não nos criou para que passássemos privações. Isso tudo é consequência dos nossos pecados. E aí fica uma pergunta para mim e para você: por quê? Por que que nós insistimos constantemente e repetidamente em sermos, ou em deixarmos de ser, quem Deus nos criou para ser? Por que nós insistimos em viver segundo os nossos padrões, segundo as nossas próprias leis, segundo a nossa imagem,
e a semelhança daqueles ou daquilo que nós acreditamos ser o melhor. Porque nós não obedecemos ao Senhor, ou se obedecemos, obedecemos apenas em parte, conforme a nossa conveniência. Por que nós não nos entregamos ao Senhor? Por que nós não declaramos verdadeiramente o seu senhorio sobre as nossas vidas? Por que não entregamos o controle das nossas vidas inteiramente ao Senhor? Entregamos só em parte, algumas áreas. Outras nós continuamos segurando, acreditando que nós podemos controlar, que são questões que nós podemos resolver, que nós podemos decidir. Isso não quer dizer que nós temos que ser robôs, não é assim que o Senhor nos criou, como marionetes, não. Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a inteligência. Então nós temos sim capacidade de tomarmos decisões, mas as nossas decisões têm que estar baseadas, fundamentadas na vontade de Deus. E nós precisamos então conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, ou seja, precisamos conhecer a palavra de Deus, que nos alerta, que erramos, porque não conhecemos a palavra. Nossas decisões precisam estar fundamentadas nas Escrituras. Nós também não amamos como nós somos amados por Ele. Nós temos um amor que é condicionado àqueles que fazem parte do nosso círculo, condicionado àqueles que fazem a nossa vontade, àqueles que pensam como nós, aqueles que agem como nós. Nós não gostamos de amar os diferentes. Nós não gostamos de amar aqueles que se contrapõem ao nosso desejo, à nossa vontade. Nosso amor é condicionado. Condicionado também à aparência. Nós não gostamos de amar aquele que nos parece feio. Nosso amor é condicionado aos nossos sentidos. Então nós olhamos, achamos feio, não gostamos de amar, condicionamos. Nosso amor é condicionado ao nosso sentido, nós sentimos um mau cheiro, nós queremos distância, nós também não queremos amá-la. Nosso amor é condicionado ao nosso sentimento, e a palavra diz que o nosso sentimento, que é o nosso coração, é enganoso. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para seguirmos fundamentados, para vivermos fundamentados, para decidirmos fundamentados no que ela diz. E porque nós não fazemos isso, nós sofremos as consequências das nossas escolhas, das boas e das más. Nós sofremos as consequências do pecado individual e do pecado coletivo. E se nós não entendermos isso, meu irmão, minha irmã, se nós não compreendermos isso, nós vamos continuar clamando como aquele povo: salva-nos, hosana, mas nós estaremos clamando a um falso rei, a um falso salvador, idealizado a partir da nossa falsa visão de quem é o inimigo. Por isso, meus irmãos, que muitos veem em Jesus Cristo apenas um curador, aquele que pode realizar os milagres de curas de doenças. Por isso, muitas vezes, nós vemos Jesus Cristo apenas com aquele que pode nos fazer prosperar economicamente, ou aquele que pode resolver uma crise que nós estejamos experimentando, uma crise pessoal, uma crise familiar, uma crise emocional. Sim, Jesus Cristo pode tudo isso e Ele faz tudo isso.
Mas nós entendemos Jesus apenas desta forma, nós estamos reduzindo o nosso rei a um curandeiro. Nós estamos reduzindo o nosso Salvador àquele que vem apenas para nos trazer uma provisão. Nós estamos reduzindo o amor de Jesus Cristo, nós estamos reduzindo o seu poder e a sua finalidade, o seu objetivo quando Ele nos criou. Nós estamos reduzindo a oferta que Ele tem para nós de amor a algo transitório. E o que Ele tem para nos oferecer é muito mais, é vida eterna, é salvação, é nova vida. Nós não podemos reduzir a pessoa de Jesus Cristo, reduzir a uma imagem e a uma semelhança falha, pequena, menor, que nós construímos. Essa passagem que nós lemos, esse texto de João, capítulo 12, a partir do versículo 12, ela é o cumprimento de uma profecia que está lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 e 10, que diz assim, lá em Zacarias: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Esse é o nosso rei prometido. Não é o rei que merecemos, mas é o rei que por amor se entregou por nós. Um rei justo, salvador, humilde, que vem não para fazer guerra, mas que vem para anunciar a paz. Um rei que tem o domínio sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre toda a criação, sobre todo o universo. A paz que Cristo nos oferece é a reconciliação entre nós e Deus. E essa paz é oferecida mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Foi assim que Jesus venceu o pecado e venceu também a sua maior consequência, a morte. Como está lá em Romanos 6, do versículo 20 ao versículo 23. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, então, se verdadeiramente Cristo reina sobre nós, nós temos paz com Deus, pois nós fomos justificadas por meio do seu sacrifício. Jesus Cristo é verdadeiramente o Rei na sua vida? E se Ele é, que tipo de Rei Ele é? O Rei prometido, o Rei que nós encontramos em toda a Escritura? Ou é um Rei que você criou a partir dos seus temores, a partir das suas necessidades, a partir dos seus conceitos e até mesmo dos seus preconceitos? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar diante do Senhor, a mais uma vez confessar os seus pecados,
diante do entendimento que o Espírito Santo te trouxe por meio dessa palavra. A olhar para si mesmo, para dentro de si, e reconhecer a que rei você tem clamado, por que rei você tem esperado. E se você tem verdadeiramente reconhecido quem é o seu verdadeiro inimigo, ou se você tem transferido essa responsabilidade para a política, ou para os políticos, para as instituições, para o outro. Se coloque diante do Eterno, como você é, e receba dele a orientação e a instrução de quem você tem que ser, de quem ele te chamou para ser. Fale com o Senhor. Senhor querido, Deus amado, Senhor, Rei dos reis, bendito é o teu reino que vem. Hosana nas maiores das alturas, Senhor. Oh, Pai, hoje nós queremos nos comprometer a anunciar, a construir, a viver esse teu reino. Guia-nos, ó Pai, por caminhos de justiça, de integridade e de esperança. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.